Oi pessoal, tudo bem com vocês? Assim, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês quais foram as técnicas que eu usei quando eu morava na Argentina pra aprender o espanhol. Pra quem não sabe, eu morei um ano na Argentina e lá que eu aprendi de fato o meu espanhol, porque lá sim ou sim eu precisava aprender o espanhol, porque eu tinha que render provas orais, as minhas provas finais eram orais. Então eu cheguei um pouco antes de começarem as aulas e para aprender o espanhol. O primeiro conselho que eu dou para quem quer aprender espanhol, falar espanhol, que já está no outro país, cara, se entrega, se joga, porque só vai aprender a falar falando, não tem jeito. A gente só aprende a fazer fazendo. E já que você tá nesse lugar onde em um outro país, num local onde só se fala essa língua, por que você não se permitir falar errado, repetir, passar vergonha e, enfim, não importa, porque não é vergonha, né? A gente errar pra gente poder aprender não é vergonha. Vergonha é morrer sem saber, né? É ficar uma vida inteira tendo várias oportunidades de aprender e nunca aprender. Então, se você tá aí nessa condição, num país ou vai para um outro país, aprenda a língua desse outro país, porque faz parte você carregar isso na sua vivência, sabe? É muito bom você saber absorver uma outra cultura, aprender com ela. Outra coisa que eu acho muito interessante é quando você joga o nome dos lugares onde você precisa ir, você coloca já no GPS e configura o seu GPS para já te responder tudo em espanhol ou em castelhano, não sei como é que tá configurado aí no seu celular. Mas o legal é que, tipo, com certeza o nome da rua não vai estar escrito Rua Washington Oliveto, Rua Sonaira Zanoni. Vai estar escrito Calle São José. Calle e o nome da rua, né, no caso, porque rua e calle são a mesma coisa. Calle é rua em espanhol. Então você rapidamente vai começar a entender que rua, só de observar, só de andar e só dela te responder, você também já tá treinando a sua pronúncia. Isso é muito bom, seu GPS em espanhol. Outra coisa que eu utilizei também, que eu aprendi, que me ajudou muito a aprender a pronúncia, além de me entregar, além de colocar meu GPS no espanhol, né, na língua, no idioma local, eu assistia muito The Voice do local. Porque eu sei, no caso, como eu estava na Argentina, o que acontece? Lá tem o The Voice Argentina. Eu assistia muito The Voice, La Voz, no caso, né? La Voz México, assistia muito La Voz Argentina e rapidamente eu consegui entender. Em uma semana, 2 semanas que eu tava morando lá, eu já conseguia ver a diferença da pronúncia do castelhano que era usado no México pro castelhano que é falado na Argentina. Então isso me ajudou muito a identificar, a entender as pessoas, porque muitas vezes eu assistia algum filme, alguma série, por exemplo, em espanhol, mas geralmente o tradutor, o dublador, ele fala o espanhol da Espanha ou o espanhol mexicano, que é o que está mais próximo dos Estados Unidos. Então todos os filmes passam pela meio que por essas tradutoras aí e acabam trazendo o espanhol limpo, digamos assim. E quando você tá morando no local, você percebe que ali tem um linguajar local, próprio ali, algumas gírias, alguma maneira de falar, maneira de se referir a determinadas coisas que se usam em um lugar e não se usa em outro. Mas eu acho legal você procurar novela, alguma coisa que seja gravada no próprio país. E você também, óbvio, se colocar em contato com outros também, porque você chegando num país sozinho, tu tá no hotel, tá numa pensão, tá no seu quarto, tu não tá falando com mais ninguém, mas é um momento que você pode treinar na frente do espelho, por exemplo. Você coloca ali no YouTube o La Voz Argentina, por exemplo, e começa a imitar o que eles estão falando, sabe?
Pra você ir perdendo essa vergonha, porque existem algumas coisas que, alguns sonidos, algumas tonadas, não sei como falar, é, mas enfim, que só tem, que tem só no espanhol. Por exemplo, esse rrr, esse R, só tem no espanhol, no português não tem, gente, não fica chorando igual o Kiko, entendeu? Pra falar. Ai, gente, brincadeira. Mas enfim, procura se permitir com relação a isso. Pra gente aprender, a gente tem que treinar. E pra treinar, a gente tem que se permitir se colocar em contato com a coisa. Quando você não tá na rua, conversando com as outras pessoas em espanhol, você tá o quê? Na sua casa, treinando pra você mesmo, entendeu? Se coloque, se permita. Com relação a isso, eu vou estar aqui repetindo sempre, porque se não treinar, não vai. Também o que eu fiz? Eu coloquei a configuração do meu celular no idioma local, tá? Também coloquei no espanhol. Por quê? Porque assim eu já tava vendo como é que fica, que é diferente, né? O que é essas diferenças do que é no português, sabe? E no espanhol. Então você já vai vendo. Janela não é janela, é pantalha. E assim vai. Você vai aprendendo coisas que estão ali no seu celular, que você já sabe qual é o nome em português. Porque você já conhece o ícone, você já sabe o que significa aquilo. Porém, o nome que vai aparecer vai ser o nome do idioma, né? Vai ser o nome no idioma que você escolher. Então, que você deseja aprender. Então, uma ótima dica é você configurar o seu celular no idioma que você quer aprender a falar. Já vai te ajudar muito. A coisa que eu mais fiz, que foi além de escutar música, ver o The Voice, o La Voz, né, no idioma dos países onde onde se fala espanhol e tem o La Voz, né, porque tem países que não tem, mas tem La Voz Colômbia, tem La Voz Argentina, tem La Voz México, tem um monte, gente. La Voz Peru, tem La Voz Kids, que também tem de todos esses lugares que eu falei, todos esses países. Além disso, eu comecei a seguir também artistas locais. Que aí quando você começa... Por exemplo, eu não conhecia a diva maravilhosa Paulina Rubio. Ela é mexicana e ela é uma cantora maravilhosa. E eu comecei a seguir ela e as publicações dela começaram a aparecer pra mim. E eu comecei a me colocar mais em contato também, em contato visual com o idioma dessa maneira. Fiz muito foi assistir de burritos. Foi assistir desenho em espanhol. Por quê? Acho que a primeira semana que você chega no país, por exemplo, quando eu cheguei na Argentina eu não sabia nada. E você assistir, por exemplo, um Bob Esponja, que já é um videozinho voltado para criança, para ensinar a criança a falar, para ter um Teletubbies, por exemplo, parece idiota. Mas para quem tá aprendendo a falar, gente, a repetição das cores, a repetição dos nomes, isso ajuda demais a memorizar e a aprender. E é muito natural que se fale que os personagens de desenho animado, como eles se direcionam para crianças, é muito normal que eles falem mais devagar, entendeu? Do que o Chaves, por exemplo. Você pegar uma série, um filme, talvez seja mais complicado para você entender as palavras corretamente, como é que se diz, porque os personagens acabam dialogando de maneira corrida, mais rápida. Já os personagens de desenho animado, não. Além de ter essa vantagem da repetição, como acontece no Teletubbies, que todo mundo sabe que eles repetem as cores toda a vida, eles repetem várias expressões uma vida inteira para as crianças aprenderem. Isso é importante para quem está aprendendo outro idioma também, para a gente poder ir entendendo a palavra, mas sendo falada mais corretamente e devagar. Então, eu achar alguns aplicativos que são esses mesmo que incentivam, que te ajudam a aprender outro idioma, o que eu indico é o Duolingo. O Duolingo, eu acho que a maioria das pessoas que já viajou, já foi a outro país, já utilizou ele. Ele é bem bacana, ele é bem legal, você consegue fazer tradução de palavras, de expressões e de frases.
Então, eu indico usar e pode procurar outros aplicativos, óbvio, que já devem ter outros aplicativos no mercado que são melhores e mais interessantes. Mas o Duolingo, ele é muito conhecido, eu acho que outras pessoas que já viajaram, já foram para outros países, já moraram em outros países, vai concordar comigo que o Duolingo, ele ajuda a beça. Então, outra coisa que para quem veio estudar, para quem saiu do país para estudar, que eu indico e muito, é você ler em voz alta, você se escutar o que você tá falando, escutar o que você tá lendo e se corrigindo, gente. Aproveita os primeiros meses, os primeiros semestres. Todo mundo que me pergunta, mas eu preciso saber espanhol para poder ir pro Paraguai. Gente, aqui na fronteira talvez não, tá? Mas eu acho que é inteligente, né? Você é inteligente, eu acho ético, eu acho sábio, eu acho bonito. Porque assim, eu acho que ninguém gostaria, por exemplo, de uma universidade no Brasil, algum paraguaio sair daqui para estudar lá e chegar lá, o professor ter que aprender a falar português. Porque assim, às vezes é isso que eu sinto aqui no Paraguai, sabe? Que alguns alunos querem ensinar os professores a falarem português e se recusam em aprender um novo idioma. O que isso pra mim é de extremo mau gosto, muita ignorância. Então, continuando, eu acho que você deve ler em voz alta e se corrigindo, sabe? Vai lendo a matéria de anatomia, quando você for conversar com seu professor, faça questão de responder para ele em espanhol, ele já vai te olhar com outros olhos, de seu ponto, te dar toda certeza do mundo, porque ninguém acha, gente, não é normal, tá? Não é normal. Se coloca no lugar do outro. Imagina se fosse um estudante no Brasil, um estudante paraguaio ou argentino no Brasil. Jamais isso iria acontecer, né, gente? Vamos falar a verdade. Então não é porque a gente tá aqui no Paraguai que a gente tem que tentar bagunçar o país do outro, porque assim, no final, eles vão sair mais inteligentes do que a gente. Se a gente veio aqui para poder aprender um pouco da cultura deles também, aprender na universidade que é deles, eu acho mais do que justo e lógico que, por respeito, a gente apresente os nossos trabalhos, a gente dirija aos professores, pelo menos que são a grande maioria paraguaios, em espanhol, tá? Isso é uma dica que eu dou, que eu acho legal. Existem pessoas que não acham isso importante, mas eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito bom, porque até quando você vai chegar lá no internato, como é que você vai atender um paraguaio no sistema público, onde a gente precisa fazer as rotações aqui, onde a gente faz as nossas práticas? Como que você vai atender um paraguaio falando em português? Tem que lembrar que aqui no Paraguai também se fala ainda o idioma guarani. Então, pessoas mais humildes, pessoas mais pobres, de zona rural, onde a gente faz algumas passantias, onde a gente faz algumas práticas, falam em Guarani e um pouco de espanhol. Então, se você não fala nada de espanhol, com certeza o seu ensino vai ser deficiente aqui. Então, segue todas essas dicas que eu tô te dando. Eu já indiquei também um cursinho que custa R$ 59,90. Eu já deixei ele nos meus destaques. Se não deixei, eu vou deixar agora de novo. Dá uma olhada aí, provavelmente tem algum destaque que tá escrito cursos. Então dá uma olhada, vai lá, pega esse link desse curso, aproveita, faz esse curso porque você só paga ele uma vez, ele custa R$ 59,90. Gente, vai estar aqui no destaque ou vai estar no box de descrição, porque eu tô fazendo esse mesmo vídeo pro meu Instagram e pro meu canal no YouTube, tá bom? Então assim, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir agora, vai lá agora me seguir, é @doutora.crespa, e se você não me segue, você não é inscrito no meu canal, se você ainda não conhece o meu canal, eu vou te convidar a conhecer, vou deixar o link na minha bio, tá? O link do meu canal vai ficar na minha bio. Eu tenho subido alguns vídeos lá, tô dando alguns conselhos de marketing digital, porque eu sou formada em marketing também, mas isso uma coisa para um outro vídeo. Então, nesse vídeo que eu queria deixar para vocês aproveitem a oportunidade, façam um curso que é muito barato, eles estão sempre atualizando, quase toda semana tem algumas aulas novas, custa só R$ 59,90, você só paga uma vez e tem acesso vitalício, inclusive você tem acesso a todas as atualizações. Toda vez que eles atualizam alguma coisa no curso, você já tem lá o seu acesso. Custa só R$ 59,90 e ainda pode ser parcelado no cartão. Então fica aí a dica. Um beijo para você que ficou aqui até o final.
bons estudos e contem comigo. Pode me chamar no privado para qualquer coisa, que a gente pode trocar uma ideia bacana. Se quiser alguma ajuda, quem quer vir estudar no Paraguai, é só falar comigo. Um beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus.